Então, pegue a sua Bíblia aí. Eu quero basear a mensagem de hoje no segundo livro de Reis. O capítulo é o capítulo de número 22, a partir do versículo de número 3. No 18º ano do reinado do rei Josias, o rei mandou o escrivão Safã, filho de Azalias, filho de Mesulão, à casa do Senhor, dizendo: sobe a Ilquias, o sumo sacerdote, para que conte o dinheiro que se trouxe à casa do Senhor, o qual os guardas da porta ajuntaram do povo, que o deem nas mãos do dirigente, a que se pague aqueles que fazem a obra que há na casa do Senhor, para repararem os estragos da casa. Os carpinteiros aos edificadores e aos pedreiros, e comprem material e pedras lavradas, para repararem os estragos da casa. Porém, não se pediu conta do dinheiro que se lhes entregara nas mãos, porque procediam com fidelidade. Então disse o sumo sacerdote Ilquias ao escrivão Safã: achei o livro da lei na casa do Senhor. Ilquias entregou o livro a Safã, e este o leu. Então o escrivão Safã veio ter com o rei e lhe deu relatório dizendo: teus servos contaram o dinheiro que se achou na casa e o entregaram nas mãos dos que dirigem a obra e têm o seu cargo a casa do Senhor. Relatou mais o escrivão Safã ao rei, dizendo: o sacerdote Ilquias me entregou um livro, e Safã o leu diante do rei. Queridos, tesouro já foi tema de muitos filmes. Na verdade, a maior parte dos filmes que nós assistimos, histórias que nos encantam, elas têm a ver com um tesouro escondido. Quem não se lembra do primeiro filme, da série de filmes do Indiana Jones? O Indiana Jones e a Arca Perdida, alguma coisa assim. Nada mais era do que alguém procurando uma arca, que era inclusive a arca do concerto, a arca que esteve no templo do Senhor, essa era a ideia do filme, procurando uma arca que estava cheia dos tesouros do povo de Israel. Era essa a ideia do filme. Então esse tema de tesouro escondido é uma temática que já vem sendo usada em filmes e histórias. Inclusive o próprio Jesus usa para falar do reino de Deus o exemplo de um tesouro escondido, dizendo que o reino de Deus é semelhante ao homem que achou uma pérola preciosa. E aí ele foi lá num terreno qualquer, vazio, que estava abandonado, e ele achou acidentalmente uma pedra preciosa. Então ele não podia tirar a pedra preciosa de lá, porque estava num terreno que não pertencia a ele, que não tinha lá alguém que desse valor. Então ele enterra de novo, vende tudo que tem e compra o terreno com a pedra preciosa. Então o reino de Deus é comparado a alguém que abre mão de tudo para adquirir um tesouro precioso. Agora, é interessante imaginar que o nosso tema não é tesouro escondido. Seria propício também falar de tesouros escondidos ou pensar em tesouros desejados. Porém, o tema da série de mensagens é tesouro esquecido ou tesouros esquecidos. O que nos leva a uma pergunta: é possível alguém esquecer um tesouro? É possível que alguém chegue ao ponto de não se lembrar que há um baú cheio de moedas de ouro escondido? Que alguém tenha guardado uma maleta cheia de dólares em algum lugar e com o passar do tempo essa pessoa esqueça onde colocou ou não dê mais importância a isso?
Pois bem, a Bíblia aponta, irmãos, para alguns tesouros que ao longo dos anos foram sendo esquecidos, sobretudo pela Igreja do Senhor. Tesouros, algo que pode nos enriquecer. Tesouro, algo que pode mudar a nossa vida. Algo que pode fazer com que a nossa vida alcance outras dimensões. Fazer com que nós sejamos enriquecidos em alguma área da nossa vida. Então a Bíblia aponta para alguns tesouros. O texto que eu li é um texto interessante. Ele é interessante porque ele já começa com a história de um homem que começa a reinar com 8 anos de idade. Josias é um rei que começa a reinar com 8 anos de idade. Ele é neto de Manassés. Manassés foi um dos reis, talvez um dos reis mais ímpios que Israel teve. Manassés, o seu avô, chegou ao ponto de sacrificar em adoração a Moloque, um deus pagão, ou sacrificar o seu próprio filho. Olha só que nível de idolatria Israel tinha chegado antes de Josias. Quando Josias assume aos 8 anos de idade, nós sabemos que ele, com 8 anos de idade, ele assume o posto de rei, mas ele não reina de fato, ele tem lá os seus auxiliares, os seus mentores, mas aos 20 anos de idade, Josias começa a colocar a casa em ordem. Aos 20 anos de idade, Josias, um jovem rei, um rei que acabou de sair da adolescência, ele começa a perceber que a sua vida e o seu tempo não é igual ao tempo de Davi, o seu antecessor. Davi foi um rei honrado. Davi foi um rei que a Bíblia diz que era um homem segundo o coração de Deus. Quando Josias olha para a história de Davi e olha para as bênçãos que vieram sobre Davi, e olha para as bênçãos que vieram sobre o reinado de Davi, e olha para as maldições que vieram sobre os seus antepassados, sobretudo sobre Manassés, ele então começa a buscar ao Deus de Davi. Ele começa a olhar para a história, para o momento da história onde Davi é o rei, e diz: eu quero para a minha vida o que Davi tinha sobre a vida dele. Eu quero para o meu reinado o que Davi tinha para o seu reinado. Eu quero desfrutar dos tesouros que Davi desfrutou. Há tesouros escondidos, há coisas que Davi viveu, há coisas que Davi conquistou, há coisas que Davi experimentou no seu tempo, no seu reinado, que Manassés, o meu avô, não desfrutou e que eu não estou desfrutando no meu reinado. Então eu preciso descobrir, talvez pensava Josias, onde estão os tesouros escondidos que brilharam no tempo de Davi, o meu antecessor, ou um dos meus pais, aquele que veio antes de mim. Então Josias começa a observar e ele percebe que o reino está tomado de idolatria. Israel sempre foi um povo amado por Deus. Um povo a quem Deus deu a sua lei. Um povo a quem Deus deu a sua liturgia de culto. Um povo a quem Deus chamou de meu povo. Vocês serão o meu povo e eu serei o Deus de vocês. O povo de Israel é o povo que devia ter como lema da sua vida: ouve, ó Israel, o Senhor Deus é o único Deus. Mas ao passar dos anos, esse tesouro precioso, que era a presença de Deus, a lei de Deus, a experiência com Deus, a vivência com Deus, foi ficando debaixo da idolatria. E quando nós chegamos ao tempo de Josias, o mundo estava de ponta cabeça. Havia dentro do local de adoração a Deus, havia ídolos. Havia dentro do lugar de adoração a Deus, a adoração a Baal. Baal, que era um deus cananeu, dos cananeus, que era uma espécie de deus da fertilidade da terra. Era Baal, na concepção do povo, que produzia os frutos, que fazia a chuva vir sobre a terra, que tornava a terra produtiva. E o povo de Israel começou a adorar a Baal.
Não só adorar a Baal, mas se nós lermos o capítulo de número 23 de 2 Reis, nós vamos ver que o povo naquele tempo começou também a adorar os astros, a achar que o sol é um deus, que algum conjunto de estrelas são seres celestiais, divinos, que eles deviam prostrar-se diante de astros. Mais do que isso, irmãos, pasmem vocês. Como eu disse aqui, havia um deus chamado Moloque que aceitava, uma entidade que aceitava como sacrifício crianças. E o próprio Manassés, um rei, um líder de Israel, pega o seu filho e sacrifica em adoração no altar de Moloque. Mais do que isso, haviam prostitutas e prostitutos cultuais. Sabe o que significa isso? Pessoas, o conceito de viver para o seu prazer foi tão longe que eles começaram a relacionar prazer físico com adoração a Deus. E começaram a consagrar homens e mulheres para a relação sexual num ato de culto. Ou seja, iam para um lugar de adoração, ter relações sexuais, dizendo que aquelas relações sexuais eram uma forma de culto a um Deus. Era a adoração das prostitutas e dos prostitutos cultuais. Esse é o cenário que Josias encontra. Esse é o cenário que Josias assume o reinado. Sabe, irmãos, que às vezes eu fico pensando e olhando para isso, e eu fico pensando, como é que um camarada, como é que um povo chega a esse nível? Como é que um povo que serve a Deus chega a esse nível de, com o conhecimento das Escrituras, um povo que viu Deus tirando eles com mãos fortes do Egito, um povo que presenciou a bondade, o amor e a misericórdia de Deus, que experimentou a salvação em Deus. Como é que o povo chega a esse nível de adorar outros deuses, usar o espaço de culto para outras coisas, de pensar no seu prazer pessoal como o único caminho para se chegar a Deus? E aí me dá uma indignação, porque eu fico pensando, que povo burro! Será que não havia profeta naqueles dias? Será que não existia pelo menos um grupo, meia dúzia de pessoas, para levantar uma bandeira e gritar: vocês estão errados, não é assim, não é desse jeito que Deus quer? Será que não tinha ninguém para dizer: olha, não foi isso que nós aprendemos com Deus? Como é que pode uma grande maioria, irmãos, se deixar levar para o buraco da idolatria, se deixar levar para o buraco da busca pelo seu próprio prazer, do engano que os distancia tanto de Deus? E aí, quando eu fico pensando irado contra eles, talvez o Espírito de Deus olhe para mim e diga: o que você está dizendo? O que você está pensando? Olhe para os seus dias. E esqueça os dias de Josias. E olhe para os seus dias e veja no que as pessoas transformaram o Evangelho. Olhe para os seus dias e seja você o profeta que grita hoje. E seja você o povo que denuncia hoje, porque vocês, no ano de 2015, não estão muito diferentes do que Josias naquele tempo. Por quê, irmãos? Porque, na verdade, o prazer, o que eu tenho, o que me realiza como culto a Deus, como para dizer assim: olha, para mostrar que Deus é comigo, veja como eu tenho prazer na vida. Olha como eu ostento a minha riqueza que eu ganhei com o Deus que me deu. Quando eu vejo algumas coisas, é difícil ouvir alguém dizer: Deus transformou a minha casa, Deus transformou o meu casamento, Deus me transformou em um homem melhor. Geralmente aponta-se para o prazer. Olha o que eu tenho, olha o que eu consegui, olha o que eu alcancei. Isso é o que é apresentado como culto a Deus. Há uma valorização. Eu preguei esses dias lá na comunidade e lá nós falávamos sobre isso, alguém comentou sobre isso. A palavra de Deus em alguns círculos, tem uma proporção desse tamanho.
Você ouve músicas e artistas se apresentando e você ouve a palavra de Deus um pouquinho. E na maioria das vezes, irmãos, a palavra de Deus está tão misturada com filosofia, com desejo, com o que eu acho, com o que eu penso, que é necessário torcer aquilo que o pregador está dizendo para ver se você consegue extrair dali pelo menos uma ou duas verdades bíblicas, de uma hora de falatório. Então, nós não vivemos em dias diferentes dos dias de Josias. O povo conhece de ouvir falar. Porque esse povo aqui, irmãos, conhecia de ouvir falar. Eles tinham também a transmissão oral da palavra. Um contava para o outro, como nós temos hoje. Só que a transmissão oral, ela pode ser falha. A transmissão oral pode ser falha. Eu posso não dizer com precisão aquilo que eu ouvi. Então o que aconteceu entre eles é que começou a haver essa permissividade. E por que havia essa permissão de pecado? Porque, afinal de contas, quem passava adiante as regras eram homens, e homens são falhos. Então, se eu tenho uma certa simpatia por um certo culto, de um certo Baal, eu vou introduzindo ao culto de Deus esse culto a Baal. Se eu estou encantado com as manifestações poderosas que o poste-ídolo faz em determinado lugar, eu trago um pouco do conceito do poste-ídolo. E quando eu vou ver, o culto a Deus é uma miscelânea de culto a Deus, a Baal, a poste-ídolo e a outros deuses, e ficou um negócio muito confuso. E se nós não tomarmos cuidado, irmãos, nos dias em que nós vivemos, a mesma coisa acontece. E aí, aos 20 anos de idade, Josias começa um processo de reforma. O que é um processo de reforma, irmãos, espiritual? É quando homens e mulheres chegam ao entendimento de que já foi melhor. Já foi melhor. Houve um tempo em que as coisas eram melhores. Quando é que você manda o seu carro reformar? É quando você olha para ele e diz assim, essa pintura já foi preta. Esse carro já foi preto, mas agora ele está um cinza meio estranho. É quando você olha para o carro e diz assim, esse carro já foi vermelho. Ele está ficando meio rosado esse negócio aqui. É quando você diz, olha, isso aqui já foi bonito, já foi reto, já foi liso, precisa ser acertado. Ou seja, quando você percebe que alguma coisa já foi melhor, você começa a ver a necessidade de reforma. Então, quando Josias olha para trás e vê a vida de Davi, ele diz, o relacionamento nosso com Deus já foi melhor. A bênção de Deus já esteve sobre nós. Quando é que Martinho Lutero é impactado para começar a reforma protestante? Quando ele olha para os pais da igreja e diz, o relacionamento da igreja com Deus já foi melhor. Quando é que eu preciso de uma reforma pessoal? É quando eu olho para mim e digo, eu já fui mais crente. Eu já fui mais espiritual, eu já orei mais, eu já colaborei mais, eu já trabalhei mais, eu preciso de uma reforma. Eu preciso ser feito novo, de novo. Isso é reforma. Então o Josias olha para trás e começa uma reforma. E ele diz o seguinte, olha, vai até o templo, tem umas moedas lá, pegue essas moedas, e era muito dinheiro certamente, e dê para os pedreiros, carpinteiros, para os trabalhadores e para os administradores, para eles começarem a reformar o templo. Então ele envia para lá Safã, que vai falar com Ilquias. Quando eles estão mexendo nos escombros, nos entulhos, nas bagunças, porque o templo está às moscas, porque o lugar de adoração a Deus está esquecido, quando eles começam a procurar lá as coisas, no meio da poeira, no meio da bagunça, no meio dos escombros, eles acham um livro empoeirado. Eles acham um livro que eles não sabem exatamente do que se trata. Aí eles tiram a poeira do livro. E eles pegam este livro e começam a ler o livro. E quando Safã e Ilquias começam a ler o livro, eles percebem que se trata do livro da lei. A Bíblia daquele tempo.
Ou seja, os primeiros livros da Bíblia, que são chamados de o Pentateuco, os primeiros 5 livros da Bíblia, é o livro que eles tinham nas suas mãos. Os livros que falavam das regras, das leis, das bênçãos, das diretrizes de Deus, que é o livro que dizia para o povo como ser feliz, como ser abençoado, como ser próspero, como não pecar, como não se afastar de Deus. Este livro estava escondido em meio a escombros. E quando eles leem, irmãos, o livro, eles dizem: é por isso que nós estamos sofrendo. É por isso que a bênção de Deus não está sobre nós. É por isso que nós estamos distantes de Deus. Então eles pegam o livro e levam o livro ao rei Josias, e entregam a Josias. Josias agora tem 26 anos de idade. Começa a reforma aos 20, agora já com 26 anos de idade, ele pega o livro. E ele chora, irmãos. E ele chora, e eu entendo o choro de Josias. Ele chora o choro de imaginar que até agora, com 26 anos de idade, havia tanta coisa a ser vivida, havia tanta coisa a ser aproveitada, havia tantas bênçãos reservadas, havia um verdadeiro tesouro para ser desfrutado na sua vida, e esse tesouro estava escondido na vida dele por pelo menos 26 anos. E esse tesouro está escondido há muito tempo, estava escondido no tempo de Manassés, estava escondido no tempo dos pais de Josias. Era um tesouro que estava escondido há muitos anos. E Josias chora e diz: é por isso que meu povo está perecendo, é por isso que está essa desgraça, é por isso que esse povo sofre tanto, é por isso que nós estamos a cada dia nos afastando de Deus. E Josias então pega o livro e lê, não só lê para ele, mas ele lê para todo o povo e diz: a partir de agora, nós vamos colocar em prática tudo que está escrito neste livro. Pois bem, irmãos, eu começo a série com o tema Tesouros Escondidos, ou Esquecidos, perdão, dizendo que a Bíblia é o maior tesouro esquecido. Que a Bíblia é esse tesouro, irmãos, que está sendo esquecido. E que os resultados do esquecimento desse tesouro nós podemos ver lá na passagem de 2 Reis. O povo perece. Olha só, irmãos, o que a Bíblia diz em Salmo de número 119, versículo de número 9. Como o jovem pode conservar puro o caminho, observando conforme os teus estatutos. O salmo, o maior salmo da Bíblia, que é o Salmo de número 119. É o salmo que exalta a palavra de Deus. Nós não somos bibliólatras, irmãos. Nós não adoramos a Bíblia. Nós não nos prostramos diante da Bíblia como se ela fosse um Deus. Mas nós temos a noção exata do que a Bíblia é. Imagine só, você que foi casado de repente com uma pessoa durante 50 anos. E essa pessoa faleceu e você não tem nada dessa pessoa a não ser uma carta que ela escreveu para você no começo do namoro. Qual é o valor dessa carta? Imagine você que não fala com a sua mãe, de repente há 20 anos, e você recebe da sua mãe, depois de 20 anos sem contato nenhum, uma carta. Qual é o valor dessa carta? Você que o filho foi viajar e estudar no exterior e se formou e não conseguiu mais voltar por causa do seu trabalho e está lá há 30 anos, saiu da sua casa, era um adolescente, um jovenzinho e agora já um homem formado, um homem maduro, escreve uma carta expressando todo o amor que ele tem por você. E aí você mãe ou você pai pega essa carta para ler. Qual é o valor dessa carta? Agora imagine, irmãos, um Deus que ama tanto os seus filhos, que decide escrever não uma carta, mas um livro. Um livro que
instrua os seus filhos. Um livro santo, um livro sagrado, um livro que explique aos seus filhos como ser feliz. Um livro que explique aos seus filhos como não perder a salvação. Um livro que explique aos seus filhos o caminho que os levará à eternidade com Deus. Um livro que explique aos seus filhos como ter um casamento sadio, como ter a criação dos filhos de forma saudável, como viver nessa vida. Este livro é um tesouro precioso, irmãos. Este livro é uma riqueza de Deus. Hoje, algumas pessoas, dentro até mesmo da igreja, questionam este livro. Algumas pessoas desprezam este livro, colocam a opinião de pessoas, a opinião de filósofos, a opinião de revistas. Agora nós estamos em um mês que normalmente sai um monte de matéria, questionando a existência de Jesus, questionando o nascimento de Jesus, questionando a igreja e questionando um monte de coisas. E pessoas colocam essas publicações, escritas seja lá, sabe-se lá por quem, como maior do que este livro, que ao longo dos anos vem transformando tantas vidas. E eu digo por mim, irmãos, e eu falo por mim, porque eu fui um adolescente que, por ocasião da vida, das amizades, da falta de personalidade, conheci cedo drogas e me envolvi com elas de forma profunda, mas aos 18 anos para 19 anos de idade, entrei em uma igreja pela primeira vez. E estando nessa igreja, alguém abriu este livro e começou a falar do amor de Deus por mim. E à medida que ele ia me contando sobre o amor de Deus registrado neste livro, as palavras deste livro saltaram do livro, entraram no meu coração e transformaram a minha vida de uma vez por todas. Eu sei a riqueza que é este livro. Aí então, este livro foi me dado, um exemplar deste livro foi me dado. E alguém me disse: Fábio, leia este livro, medite nele de dia e de noite, porque fazendo assim prosperarás. E aí eu baseei o meu casamento, tenho baseado 17 anos de casamento neste livro. Tenho criado os meus filhos baseado neste livro. E decidi, irmãos, depois que fui chamado ao ministério pastoral, basear a direção da igreja neste livro. Porque entendo que este livro é um tesouro. Uma igreja pode fazer a coisa mais bacana que for. E ela pode estar crescendo na velocidade que for. Se alguém me disser: pastor, faz igual, a minha primeira pergunta será: o que essa igreja faz está no livro? Porque se o que essa igreja faz não estiver no livro, eu não quero, não importa o resultado. Se alguém disser: eu estou ganhando dinheiro de uma forma maravilhosa, e eu perguntar: a sua forma de ganhar dinheiro está aprovada por este livro? Porque se não tiver, eu prefiro não ganhar esse dinheiro. Porque este livro, irmãos, é um tesouro de Deus. Olha só o que a Bíblia diz no versículo de número 105 do Salmo de número 119. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Sabe, irmãos, quando eu olho esse texto, eu fico imaginando que se eu fosse traduzir esse texto para hoje, eu diria assim: Senhor, a tua palavra é farol baixo e farol alto. Ela ilumina o que está aqui a um passo, mas ela ilumina também o que está à frente. Ela é luz para o meu presente, mas ela é também luz para o meu futuro. Ela é lâmpada para os meus pés, aqui onde eu estou, o hoje, o agora, 1 metro adiante, mas ela também é luz para o meu caminho, ela ilumina o meu futuro. O meu futuro, Senhor, depende da tua palavra, bem como o meu presente depende da tua palavra, Senhor. A tua palavra, ó Deus, é farol alto e farol baixo. E eu fico imaginando Moisés, por exemplo, que não teve isso aqui, irmãos. Moisés teve lá a inspiração e escreveu os primeiros 5 livros da Bíblia.
Alguns acreditam que o livro de Jó já existia antes do Pentateuco. Então vamos supor que está certo isso e vamos pensar que os primeiros 5 livros da Bíblia e Jó era o que Moisés tinha na mão. Vamos imaginar isso. Não é certo, mas não é certeza, mas vamos imaginar, porque os irmãos sabem, a Bíblia não está em ordem cronológica, né? Então vamos imaginar que era isso. Vamos imaginar, irmãos, e aqui eu estou convidando vocês para uma tremenda de uma viagem, que Moisés entrasse em uma máquina do tempo, né? Que como que é o nome do professor lá do De Volta para o Futuro? Alguém lembra o nome do cara? Oi? McQueen. Vamos supor que o McQueen viajasse para o tempo de Moisés e Moisés se encontrasse com Moisés, botasse Moisés no DeLorean e voltasse para o ano de 2015, Moisés de volta para o futuro. Moisés chegaria no culto, na comunidade cristã Semear, e me viria pregando. Olharia sobre o púlpito e diria para mim: pastor, uma pergunta, o que é isso em tuas mãos? Eu diria: é a Bíblia. E aí ele diria para mim: mas o que é Bíblia? Eu diria: Bíblia são 66 livros, inspirados por Deus, que Deus soprou ao coração de homens para falar sobre o seu amor, sobre o seu cuidado, sobre o céu, sobre a eternidade, sobre vida prática, sobre relacionamento conjugal, sobre relacionamento interpessoal, sobre tudo que um homem precisa saber para viver e herdar o céu. Isso é Bíblia, 66 livros. Eu acho que Moisés sentiria inveja de nós, porque Moisés iria dizer: eu tive 5, só 5, e lia-os dia e noite, e dei a minha vida por causa desses 5 livros, e vivi em função desses 5 livros. E então certamente a próxima pergunta, sem dúvida, era: pastor, vocês levam este livro para todo lugar que vocês vão? Vocês leem todos os dias, vocês ensinam esse livro, os filhos de vocês decoraram este livro, conhecem as regras, as leis deste livro, os casais conhecem, guiam o seu casamento sobre este livro, vocês leem todo dia este livro, não é? Eu diria: Moisés, eu sinto muito em lhe dizer que muitos, Moisés, nem pegaram neste livro durante a semana. Eu sinto muito em lhe dizer, Moisés, que muitos fazem escolhas cruciais na sua vida, como escolher uma esposa e escolher um marido, sem sequer consultar este livro, não para perguntar quem vai ser a mulher ou quem vai ser o marido, porque quem vai ser é a escolha minha. Agora, como deve ser, está aqui. Qual é o perfil da mulher sábia que edifica a sua casa? Está aqui. Qual é o perfil do homem? Qual é o perfil do sacerdote? Qual é o perfil que um homem tem que ter? Está aqui. Aí eu diria: envergonhado. Aí ele diria assim: pastor, para assumir o lugar como o senhor assumiu, para ser pastor de uma igreja, tem que conhecer muito bem esse livro, né, pastor? Tem que amar esse livro. Tem que ter... Está em todas as oportunidades de aprender e ler esse livro, tem que estar. Eu diria: Moisés, segura seu coração, meu velho. Porque eu vou lhe dizer que tem gente que assume espaços como esse, que a única coisa que ele tem para ser pastor é uma esposa missionária. Porque ela é missionária, ela unge ele pastor. Aí o negócio vai. Eu diria: Moisés, é difícil dizer, mas é assim, Moisés, os dias em que nós vivemos. Aí Moisés então diria: mas esse livro não é amado? E aí então eu diria: Moisés, a Bíblia nos nossos tempos é um tesouro esquecido. Você tem dentro da sua casa, irmãos, a maior riqueza que um homem pode ter. A Bíblia é um tesouro. A Bíblia é um tesouro. A Bíblia fala sobre coisas da terra e coisas do céu. Bendita foi a hora que alguém me levou em uma igreja
e que esse livro foi aberto para mim. Aliás, olha que coisa tremenda. Este livro foi aberto para mim quando eu tinha por volta de 6, 7 anos de idade. Quando eu entrei numa escola infantil, dominical, e alguém pegou este livro e abriu para mim este livro e leu sobre a passagem onde Jesus cospe no chão, faz lodo, passa nos olhos do cego, manda o cego se lavar e o cego volta a enxergar. Eu era uma criança. Eu não entendia muito, eu não entendia nada acerca da vida. Mas essas letras sagradas entraram no meu coração. Eu cresci, não permaneci na igreja, a minha família não frequentava igrejas, eu não tinha pessoas que me ampararam, ninguém me discipulou para que eu permanecesse na igreja, eu fui só uma criança levada à igreja um dia. Então eu cresci, vivi a minha vida, fui por caminhos tortuosos. Mas aos 19 anos de idade, este livro foi lido de novo. E aquela semente, olha só como uma semente da palavra é tão preciosa, irmãos. Eu me lembro várias vezes, de chegar na minha casa de uma balada, deitar na minha cama enquanto o mundo ainda girava e nitidamente ter a seguinte percepção da pergunta vindo ao meu coração: e se for verdade? Eu não cresci na igreja, mas como a palavra foi semeada, mesmo eu estando no mundão, a pergunta que vinha sobre a minha mente é: e se for verdade? E se for verdade que Jesus é aquele que cura os cegos? E se for verdade que esse Jesus vai voltar um dia? E se for verdade? E essa pergunta acompanhou meu coração até os 19 anos, irmãos, quando, guiado pelo Espírito de Deus, alguém me levou na igreja pela primeira vez. E o texto aberto aos 19 anos foi o filho da viúva de Naim. E o pregador dizia: não chores mais. A frase que Jesus disse à viúva de Naim. E aquela mensagem entrou no meu coração. E a partir daquele dia se tornou lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. A minha intenção, irmãos, nesse fim de ano, nesse último mês, não é que você goste mais de mim, nem que você ache a igreja, comunidade cristã, a igreja mais legal da cidade de Suzano, nem que você ache esse lugar o mais atrativo, mas sim que algumas verdades eternas entrem no seu coração, para que você tenha não só um 2016 de bênção, mas sim que você tenha uma vida de bênção, uma vida pautada pela palavra de Deus, pelo conhecimento do Senhor. Que você comece agora, não espere o ano terminar e um novo ano começar, mas já a partir de agora, que você comece a pautar a sua vida pelos preceitos da palavra de Deus, seus relacionamentos, a sua vida, o seu dia a dia, as riquezas extraídas deste texto, deste livro sagrado. Sim, irmãos, a Bíblia é um livro sagrado. Ela não é um livro como qualquer livro. Eu costumo dizer, queridos, que se você se converteu e se tornou servo do Senhor, agora o seu pensamento tem que estar subordinado a este livro. Eu já disse a vocês aqui: pastor, o que é que o senhor pensa sobre homossexualidade? Pouco importa o que eu penso, importa o que está escrito aqui. Pastor, o que o senhor pensa sobre divórcio? Pouco importa o que eu penso, o que importa é o que está escrito aqui. Pastor, o que o senhor acha sobre criação de filhos? O senhor acha que, porque agora o que se pensa sobre filho é o seguinte: não pode chamar a atenção de criança. Aí de você, se você dá uma palmada no seu filho. Seu filho vai lá com a chupeta na boca, te denuncia na polícia e você está enrolado. Pastor, o que é que o senhor pensa sobre criação de filho? Não importa o que eu penso. O que importa é o que está aqui. É o que está escrito aqui, irmãos. É o que importa. Só que, se o que nós conhecemos de Bíblia, se o que nós estudamos de Bíblia é só o que a Record diz na novela, irmãos, é pouco.
Se o que você conhece de Bíblia é o que você me ouve dizer no domingo, é muito pouco. E olha, irmãos, que eu sou extremamente cuidadoso. Para que eu pregue para você um texto, você pode ter certeza que eu já li ele durante a minha vida e na última semana, antes de pregar para você, pelo menos umas 10 vezes eu leio esse mesmo texto. Eu sou cuidadoso com aquilo que eu vou falar, mas mesmo assim, é pouco. E mesmo assim eu posso cometer erros. Você precisa ter o seu exemplar da Bíblia. Você precisa conhecer a palavra de Deus. Você precisa ler. Pastor, eu tenho dificuldade, procure ajuda. Eu quero te dar uma ajuda. Durante o ano de 2016 inteiro eu vou te dar uma ajuda. Aliás, vou te dar 2 ajudas. Uma ajuda às 9 da manhã e uma ajuda às 6 da tarde. E eu vou chamar essa ajuda de escola de discípulos. Vai te ajudar. Eu vou te ajudar toda terça-feira. Eu e os irmãos que vamos pregar, nós vamos te ajudar toda terça-feira. Nós vamos te ajudar nos domingos à noite. A ajudar você a conhecer melhor este livro. Mas você precisa mergulhar nessas verdades. Então, se você tem uma Bíblia como essa, eu às vezes acho engraçado, irmão. Tem gente que tem uma Bíblia só. Uma Bíblia só. E esquece na igreja. E esquece na igreja. E essa Bíblia fica aí meses. Aí um belo dia o camarada chega na igreja, vê a Bíblia na cadeira aí porque alguém usou. E aí diz, minha Bíblia, rapaz. Achei. Eu digo, você tem umas 3 em casa. Não, só tenho essa, pastor. Isso aqui é preciosa. É a palavra de Deus. Eu só tenho ela. Eu digo, rapaz, mas tem 3 meses que ela está na igreja. E você só tem ela? Alguns lugares que às vezes a gente vai pregar e o camarada, depois de um culto de 2 horas, irmãos, cantou o grupo das crianças, cantou o grupo das irmãs, dos irmãos, dos adolescentes, o grupo dos periquitos que foram ensaiados pela igreja, o grupo de todo mundo. Aí o camarada diz assim, e agora nós vamos ouvir a preciosa palavra de Deus. O momento mais importante da noite, irmãos. Nós vamos agora para a palavra de Deus. E aí eu me encaminho ao púlpito e ele cochicha no meu ouvido. Diz, pastor, só tem 15 minutos. 15 minutos para 1h45 de cantoria. Ruim ainda, irmão. Ruim toda a vida. 15 minutos. Isso porque ele disse que é o momento mais especial. É a palavra do nosso Deus. Irmãos, ame este livro. Ame este livro. E eu falo isso, irmãos, porque eu sei. São 17 anos acompanhando vidas. 17 anos. E eu posso te afirmar, a família guiada por esse livro. Eu não estou dizendo a família que tem um livro desse aqui não, irmãos. É ler e saber que a Bíblia é um único livro, que tem começo, meio e fim, que conta uma história, e que que a Bíblia inteira ela fala de Cristo e do seu amor e da redenção, e que se você conhecer Bíblia de verdade, você vai conhecer melhor a Deus, irmãos, e se você conhecer a Deus, a sua vida será outra para a glória dele. Então ame este livro, faça um propósito com Deus, e com você, de ler este livro. Ler. Eu não estou dizendo para você, irmãos, que você deve ler, comece em Gênesis e termine em Apocalipse. Não, estou dizendo assim, olha, pega o livro de João, pega o Evangelho de João e leia o Evangelho de João inteiro. Anote as suas perguntas, eu me coloco à disposição a qualquer hora, a qualquer momento, de madrugada, se for o caso, manda uma mensagem de áudio para mim, pastor, eu estava lendo João e não entendi. Eu respondo para você, irmãos. E se você tiver com dificuldade, eu vou na tua casa e a gente faz um estudo junto. Se eu não der conta de muitos irmãos, tem o Buga, tem o Rogério, tem o Messias, tem o Toninho, tem o Leandro, todo mundo aqui pode ir lá e sentar com você e dizer, olha, nós vamos compartilhar isso juntos e vamos aprender. Mas leia, escolha um livro, leia ele inteiro, leia ele pausadamente, leia ele sem preconceitos. Eu estou dizendo isso para você, sabe por quê? Para você ler a Bíblia sem partir dos seus pressupostos. Para você ir ler a Bíblia tirando os óculos do catolicismo, tirando os óculos do pentecostalismo, tirando os óculos da igreja tradicional, tirando os óculos denominacionais e vá ler a Bíblia simplesmente você e as Escrituras Sagradas. Leia a palavra de Deus. Ela é um tesouro. Ela tem estado esquecida, mas ela é
um tesouro. E eu desafio, irmãos, a você a estarmos aqui na mesma data, no ano de 2016, dezembro, se Jesus não voltar e se nós não formos, porque corremos risco, viu? Fica com a sua vida em dia aí. Porque se o Senhor não voltar e nós não formos, estar aqui em 2016, em dezembro, no primeiro domingo de dezembro, e eu perguntar para você, irmão, leu e aprendeu a Bíblia durante o ano? Li, pastor. Entendi, pastor. Me diga o que a sua vida mudou de lá para cá. Eu não tenho dúvida de que a sua vida vai ter tido uma mudança de 180 graus. Porque tem muita gente aí indo em campanhas, participando de cultos, que estão tendo uma mudança na vida de 360 graus. 360 graus é isso aqui, irmão. Estou aqui, eu volto aqui. É essa mudança. O cara vai lá e faz e tal, dá uma rodada e para no mesmo lugar, não mudou nada. Mas a mudança que a Bíblia propõe é uma mudança de 180, viu? Vai te botar numa posição totalmente oposta àquela que você estava.